Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, professora de Geografia de vocês. Como foi o feriado de vocês? Conseguiram descansar? Espero que sim. Vi que teve até um aluno que fez aniversário hoje. Fez aniversário ontem, quer dizer, no dia 7. Parabéns. Espero que tenham conseguido descansar, relaxar, conseguido renovar as energias para conseguir assistir às novas aulas. O que vocês estão achando da aula de geografia? Estão conseguindo entender o conteúdo direitinho? Gente, vocês podem sempre me procurar. Professora, não entendi tal conteúdo. Professora, explica de novo que eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês, tá? A nossa aula, como a gente já tem feito, vai ser sempre nesse mesmo módulo, com a parte do livro aqui para vocês acompanharem, quem não tem o livro, e para que vocês também não precisem pegar o livro na hora, tá? Então, façam anotações, anotem suas dúvidas e podem vir me procurar e me perguntar, tá bom? Faltando 20 minutinhos para a aula acabar, eu vou colocar um link do Meet lá no grupo do WhatsApp para vocês, para que a gente possa conversar, fazer a chamada, tirar dúvidas. Espero que todos estejam lá, tá? Eu sei que a aula à distância é muito complicada, mas é uma forma que a gente tem de se aproximar e também de tirar dúvidas e também tornar o ensino para vocês cada vez mais plausível, tá bom? Gente, vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, vou colocar meu óculos aqui, porque sem meu óculos eu não consigo enxergar quase nada. Nossa aula de hoje está lá no caderno 2, página 59. Professor, esse caderno 2 não vai acabar nunca. Gente, nosso caderno já tá acabando, tá? Acho que daqui, deixa eu ver daqui quanto tempo a gente vai entrar no caderno 3. Pronto. Daqui a 2 semanas a gente vai entrar no caderno 3. Então, tem mais essa aulinha. A próxima aula, na outra, já é a nossa aula do caderno 3. Então, hoje ainda é caderno 2, tá? Página 59. Quem quiser acompanhar no caderno, pode pegar lá o caderno, pausa o vídeo, vai lá pegar o caderno 2, página 59. Professora, eu só peguei o caderno 3, eu só tenho o caderno 3 e o caderno 4. Não tem problema. Eu vou disponibilizar esses links aqui, esses prints, quer dizer, lá na plataforma junto com o vídeo da aula de hoje, tá? Para que vocês tenham acesso. Então, a nossa aula de hoje fala sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Gente, vocês já devem conhecer as bacias hidrográficas do Brasil, né? Na saída ou na entrada de Águas Lindas, entre Águas Lindas e Ceilândia, tem uma bacia hidrográfica. Dá para vocês verem, não dá? Tem aquele rio bem bonito assim e tem uma bacia perto. Aquilo lá é uma bacia hidrográfica. Professora, quer dizer que a população bebe aquela água daquele rio lá? Bebe. Mas aquela água daquele rio vai para nossa casa tratada, tá? Ela passa por uma fase de tratamento e a gente bebe. Mas é daquela água lá que a gente vive, que a gente cozinha, que a gente toma banho, que a gente consegue comprar as coisas nas lojas, porque os materiais são feitos também com água, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos também entender um pouquinho sobre a importância dessa bacia, porque você pensa comigo. Imagina só se não tivesse aquele rio lá e aquela bacia. Como é que você ia conseguir se alimentar, beber água, tomar banho? É difícil, né? Então, sem aquilo, sem essa bacia, a população não conseguiria viver. Professora, mas e se tivesse somente o rio? Bom, se tivesse somente o rio e a gente tivesse que buscar água lá no rio, daria para viver? Daria, mas seria uma situação que nós não estamos adaptados. Então, seria uma situação para nós hoje, uma situação complicada, mas seria sim possível. Só que as bacias vêm justamente para facilitar. Ou seja, quando você tem uma bacia hidrográfica, ela é abastecida por rios, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a bacia hidrográfica é uma bacia mesmo, de plástico. E para que a gente consiga colocar água nela, a gente vai conseguir colocar com uma mangueira, tá? Eu posso colocar água nessa bacia com uma mangueira só ou com mais de uma mangueira. E essas mangueiras são justamente as águas que vêm dos rios.
Ou seja, para você abastecer uma bacia, você pode abastecer sim com água de um só rio, mas também pode abastecer essa bacia com águas de vários rios, tá? E essa bacia, ela é responsável por distribuir essa água para toda a população daquela região. Então, tudo que aquela região vai fazer com a água vai vir dessa bacia, que vai vir lá dos rios. Entenderam? Então, vamos entender um pouquinho aqui do texto. O Brasil apresenta uma extensa rede hidrográfica, ou seja, o Brasil tem muitas bacias hidrográficas. E seus rios se destacam pela profundidade, ou seja, os rios que abastecem essas... Vou enxergar direitinho, tá, gente? Que eu sou meio cega mesmo. Esses rios que abastecem essas bacias são rios que têm características que são profundos. Então, por exemplo, se é um rio que é mais profundo, quer dizer que esse rio vai ter maior capacidade de armazenamento porque ele é mais fundo e também ele vai ter maior capacidade também de distribuição para essas bacias. Imagina só, você tem duas bacias em casa. Uma bacia é bem rasinha, uma bacia é mais funda. Qual das duas vai ter mais capacidade de guardar água? Não é a mais funda? Então, o Brasil ele tem essa característica de ter muitas bacias, é um território que tem muitas bacias hidrográficas, e essas bacias são abastecidas por rios que são muito profundos. E além de ser profundos, eles também são largos e extensos. Ou seja, isso contribui para que essas bacias consigam permanecer cheias ao longo do ano inteiro, tá? Na maioria deles, as nascentes estão em áreas de baixas altitudes. Geralmente, são rios que desaguam no oceano, como o Foz do Estatuário. Devido às características do relevo do Brasil, os rios foram divididos em bacias hidrográficas. Então, você tem os rios que foram divididos graças a essa região. Porque, por exemplo, você tem regiões no Brasil onde os rios são mais profundos. Você tem regiões no Brasil onde os rios são mais rasos, que são bons para você poder navegar. Agora, os rios mais profundos são bons para que você consiga abastecer as bacias e também que você consiga abastecer essas bacias por um período muito longo. A Divisão Hidrográfica Nacional, instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceu as 12 regiões hidrográficas brasileiras, que correspondem às bacias, grupos de bacias e subbacias. Então, você tem essa divisão de bacias, você tem os grupinhos das bacias e você tem as subbacias, que você vê como são muitas bacias no Brasil. Próximas, com características naturais, sociais, econômicas e similares, ou seja, suponhamos que a bacia a bacia São Francisco, exemplo, ela é de uma região tal até região tal. Por quê? Porque é uma região que demanda mais o consumo de água, é uma região que ela depende mais daquela bacia. Então, vai ser uma bacia dividida justamente para aquela região, justamente para aquela economia. Então, lugares que não necessitam tanto de água como outros lugares, por exemplo, os lugares que têm mais indústrias necessitam de mais águas. Os lugares que são mais rurais necessitam de menos água. Agora, depende também. Se for um lugar rural que é de uma produção familiar, ou seja, produções pequenas, suponhamos produções pequenas de alface, aquela região vai precisar de menos água do que uma região que planta, por exemplo, soja. Ou de uma região que tem muitas indústrias. Então, tudo isso vai variar. Então, as bacias elas são divididas de acordo com as necessidades da população, tá? Vamos avançar aqui na página 60. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou beber um pouquinho de água, tá? Que minha garganta tá falhando um pouco. Uso e conservação da água potável. Gente, me responde uma coisa. Você já foi na praia? Já foi no mar? Se você já foi, você já bebeu água do mar sem querer? Se sim, você sabe que a água é super salgada, né?
Quer dizer que o ser humano, ele só bebe água doce, água potável. E essa água potável, gente, ela é uma água muito escassa. De 100% de água do planeta Terra, 97% é de água salgada, ou seja, de água dos oceanos e mares. 3% é de água doce. Desses 3%, apenas 1% é de água que está nos rios. Os outros 2% você tem águas submersas e águas que vêm das geleiras polares. Então, apenas 1% da água do mundo inteiro é água doce, água que nós podemos consumir. Vamos ler um pouquinho sobre esse trecho que fala sobre o uso e conservação da água potável? A água é usada para diversos fins, como consumo humano, lazer, irrigação, geração de energia, navegação, entre outros. Então, a gente sabe que a água ela é usada para diversas finalidades, né? É indispensável à vida, mas também às atividades humanas. Portanto, é importante usar a água racionalmente. Por quê? Nós dependemos dessa água, gente, para basicamente tudo. Para sobreviver, para plantar, para poder consumir, para poder viver. Sem água, não há vida. O crescimento econômico de um país gera maior demanda de água. Ou seja, se você tem uma região que está crescendo com mais pessoas, aquela região agora tem uma indústria, tem um comércio, tem um mercado, tem uma padaria. Será que aquele pessoal vai usar mais água? Sim. Se antes não tinha todo aquele movimento e agora tem, quer dizer também que as pessoas vão consumir mais água. O crescimento econômico de um país gera maior demanda pela água, seja nas atividades industriais ou agrícolas. Daí a necessidade de os diversos países adotarem medidas para conscientizar a população da importância do consumo consciente da água, além da adoção de medidas que promovam a conservação das nascentes, mananciais e outros corpos de água. Ou seja, como a população mundial inteira só tem 1% de água doce para consumir durante toda a sua vida, e a gente sabe que a água tem um ciclo da água, que a água se renova, mas a natureza tem um tempo dela. Então, caso, por exemplo, uma região X seja uma região muito poluída, aquele ciclo de água ele pode demorar a ser feito. Então, o que os governantes mundiais pensaram? Vamos conscientizar a humanidade inteira